A CIF é parte da família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde, assim como a CID, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A CIF se tornou uma classificação de referência apenas no ano de 2001, mas a sua primeira versão foi publicada em 1980 para testes e se chamou International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Nessa primeira versão para testes, a classificação era uma classificação de consequências de doenças. Do processo de construção de 1980 até 2001, quando foi seu lançamento oficial, a CIF deixou de ser uma classificação de consequências de doenças e passou a ser uma classificação de componentes de saúde. A CIF é uma classificação de componentes da saúde, considerando a existência de 6 componentes. 4 podem ser transformados em códigos da CIF. A CIF está enraizada, embasada em um modelo chamado modelo biopsicossocial, que contém 6 componentes. Um desses componentes se refere à condição de saúde como um transtorno, uma doença ou uma enfermidade. Um segundo componente diz respeito aos fatores pessoais, como etnia, como idade, como profissão. Esses 2 itens não são codificados pela CIF. O primeiro componente, a qual me referi, a condição de saúde, transtorno ou doença, esse componente é classificado pela CID. E os fatores pessoais não estão em nenhuma das 2 classificações. Os outros 4 componentes restantes, que são funções do corpo, estruturas do corpo, atividades e participação e fatores ambientais, são os componentes da saúde classificáveis pela CIF. A CIF não é um instrumento de avaliação, tais como escalas, questionários e outros métodos. Em alguns momentos, a CIF tem sido confundida com escalas, com questionários e com métodos de avaliação. Na verdade, a CIF é uma classificação e não um instrumento de avaliação. Portanto, os profissionais devem continuar usando os seus instrumentos de avaliação, que são validados, que são reprodutíveis. E o resultado desses instrumentos de avaliação, sejam instrumentos como escalas, questionários, exames ou exames clínicos, os resultados desses instrumentos é que são classificados pela CIF. Esses resultados são apresentados por meio de uma linguagem comum que a CIF oferece. Instrumentos de classificação e instrumentos de avaliação estão em dimensões diferentes. Por exemplo, se um paciente procura um serviço de saúde por dor no tórax, tosse e febre, ele será avaliado por um enfermeiro e um médico e alguns exames podem ser solicitados, como raio-x de tórax, exame de sangue, além da execução dos exames clínicos por esses 2 profissionais. É possível concluir que esse paciente tem uma pneumonia e a pneumonia vai ser classificada ou codificada pela CID. A CID, nesse caso, é o instrumento de classificação, mas os instrumentos de avaliação utilizados foram os exames clínicos, o raio-x de tórax e o exame de sangue. Portanto, instrumentos de avaliação e de classificação estão em dimensões diferentes, embora sejam relacionados. A codificação dos estados de saúde e os estados relacionados com a saúde servem para que os sistemas de informação sejam capazes de ler a situação de saúde de uma população.
No que se refere à funcionalidade humana, essa codificação precisa acontecer, porque hoje a descrição da funcionalidade ou da incapacidade ocorre de uma maneira que os sistemas de informação não podem ler. A transformação daquilo que é escrito nos prontuários em relação à funcionalidade, à incapacidade, em códigos, vai permitir aos sistemas de informação uma leitura, uma organização e um tratamento estatístico dessas informações, dando um diagnóstico situacional da funcionalidade e incapacidade de uma população, de um município, de um estado, de um país, e também podendo comparar países, comparar continentes num sistema mundial de informação sobre funcionalidade humana.